Nesse universo da terapia, onde a mente é o campo de batalha, vamos conhecer a terapia sistêmica, a terapia constelação familiar. E eu estou aqui hoje com Johnny Dias. Johnny, muito obrigada pela sua presença. Pode se apresentar, por favor? Bom, primeiramente, para mim é um prazer estar aqui compartilhando com você, com o seu público, um pouco desse conhecimento, dessa filosofia. Muito obrigado pelo convite. Espero mesmo poder honrar esse convite e entregar aqui o melhor do nosso trabalho, o melhor desse conhecimento. Eu tenho certeza que vai. Um dos melhores consteladores que eu conheço no Espírito Santo. Eu também tenho curso de constelação familiar, mas eu acompanho o trabalho do Johnny nas redes sociais e por isso que eu te convidei para compartilhar um pouco do seu trabalho com a gente, de como funciona a constelação sistêmica, a constelação familiar. Você pode começar a falar um pouco para a gente da constelação sistêmica? Ótimo, podemos falar sim. Um ponto importante para nós iniciarmos a compreensão das constelações, a gente sempre fica entre a cruz e a espada quando a gente vai explicar o que são as constelações. Porque cada experiência que uma pessoa tem com as constelações é algo muito particular. É uma experiência muito particular e muito própria. Sim. Não é como se fosse, por exemplo, assim, sabe? A gente vai aqui fazer uma receita de bolo com massa pré-pronta. Não, cada experiência é própria. Sim, então, mas a constelação em si, ela é o quê? Ela é um grupo de pessoas? Porque eu acredito que o público não conhece muito sobre o que é uma constelação. A constelação, ela é uma terapia sistêmica breve. E a constelação, ela é fruto de A constelação é fruto de várias abordagens terapêuticas do campo sistêmico familiar. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, a terapia sistêmica familiar, que é uma dessas bases, a terapia primal, a própria psicanálise freudiana e também junguiana. E a constelação, ela pode ser dividida tanto a constelação individual quanto a constelação em grupo. E a constelação ela é o quê? É uma terapia que visa trazer à tona as dinâmicas ocultas que estão no inconsciente individual, coletivo ou familiar da pessoa, que está levando ela àquele problema, àquela questão. Que interessante, né? É um universo muito grande. Como você falou, é um individual, ou em grupo, ou um familiar. Então, a constelação, ela abrange várias formas, né? O sistêmica em si abrange vários segmentos, digamos assim, tanto individual como familiar, como profissional, né? No ambiente profissional. Sim. As formas de aplicar, né? Ela pode ser tanto no individual quanto em grupo. Então, assim, a forma de utilizar a ferramenta, né? Sim. Tanto para a pessoa que às vezes não quer fazer um movimento em grupo, quanto para as pessoas que querem fazer totalmente individual. Sim. E no meio familiar, as famílias têm te procurado? Um membro da família tem procurado para fazer? Ou começa primeiro uma constelação individual e depois consegue abranger para toda a família? Como que a família recebe, assim? Olha, primeiro ponto que é importante nós colocarmos aqui é que quando a gente fala o nome constelação sistêmica familiar, remete muito a como se fosse uma ferramenta exclusiva para questões familiares. Sim. E a resposta é não. A constelação não é uma técnica voltada exclusivamente para problemas familiares. Mas ela é uma técnica, uma ferramenta do qual você traz qualquer problema, qualquer dinâmica ali do qual, por exemplo, um problema financeiro, uma questão profissional, uma questão de relacionamento amoroso, uma questão, às vezes, até mesmo de uma questão física, fisiológica da pessoa, sabe? E aí nós buscamos, através da ferramenta das constelações, identificar os padrões familiares que estão levando àquela questão. E aí entra um ponto muito importante, sabe, Tcherine? Porque, às vezes, as pessoas correm um risco de, por exemplo, de colocar a família como vilão. Johnny, então você está falando que o problema é a minha família? Não. Mas existem padrões que nós herdamos do nosso sistema familiar que estão nos levando àquele problema, àquela questão. Sim. E no meio das famílias em si, eles têm recebido bem? Você vê resultados? Eles se entregam realmente na constelação? Eles têm desenvolvido a empatia? Porque eu acredito que muito da constelação é descobrir uma empatia e ter uma empatia pelo próximo. Sim. Bom, primeiramente porque, assim,
antes das pessoas chegarem para um trabalho das constelações, principalmente de uma terapia, eu faço uma pré-seleção antes, né? É uma pré-seleção para a gente entender, assim, até que ponto a pessoa realmente ela quer se entregar ao processo. E eu sempre faço uma pergunta. Se você já chega tendo a certeza de que você sabe qual é realmente o problema, você já chega, digamos assim, indisposto a viver a dinâmica. Porque se eu sei realmente qual é o problema, eu vou lá e resolvo. Eu tenho um vazamento aqui nessa parede, eu sei onde é o vazamento, eu vou lá e quebro exatamente naquele lugar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa de se despir é do conceito de que nós sabemos qual é o problema. Então, as pessoas quando chegam para fazer o trabalho das constelações, pelo menos assim, no meu caso, elas já vêm muito abertas, já vêm mesmo abertas ao trabalho, abertas até mesmo a se despir de todo o preconceito da certeza que elas têm de qual é o problema. Então, e isso acaba gerando um resultado muito grande, né? Porque a pessoa já vem aberta a viver o processo. Sim. Isso traz um diferencial gigantesco em todo o trabalho que é feito. Sim. E essa entrevista que você falou que faz, essa seleção que você faz, seria como uma entrevista? Na própria pessoa, no cliente, no paciente? Sim, sim. Eu tenho, por exemplo, a forma como eu trabalho com as constelações, vamos colocar no atendimento individual, né? Eu tenho uma metodologia própria que eu desenvolvi através de várias outras formações que eu fui fazendo também, não somente a constelação, o fato de ter atuado durante anos também como coach e tudo mais me deu a possibilidade de criar uma metodologia. Então, eu tenho um programa onde a gente tem uma metodologia e antes da pessoa fazer um processo de constelação familiar, eu tenho uma entrevista para entender como que está a vida da pessoa, se ela de repente está fazendo algum processo medicamentoso, está tomando algum remédio e tudo mais, porque tudo isso é muito importante. Né? É uma anamnese que a gente faz. Sim. Porque não adianta a gente só chegar lá, a pessoa vir até mim, constelar, papou, acabou, entendeu? Isso é muito complicado. Inclusive, eu não recomendo quem faça isso. Com certeza. Sabe? É necessário... Porque vai mexer com as emoções da pessoa. Vai mexer com as emoções que estão ocultas no sistema familiar. É o íntimo do âmago dali da pessoa, né? Que tá muito no oculto da pessoa, que ela vai colocar para fora, que ela tá ali realmente pedindo uma ajuda, um socorro. Justamente. Você vai abrir gavetas que até, no entanto, estavam fechadas. Sim. E aí, por isso que é muito importante o acompanhamento. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam até mim, elas vêm, por exemplo, eu atendo muitos clientes de muitos amigos que são psicólogos, médicos, que encaminham os clientes para estar fazendo a constelação. Mas aí eles já estão fazendo um processo terapêutico, ou com aquele médico, ou com aquele psicólogo. As pessoas que chegam até mim, que às vezes não estão fazendo nenhum processo, elas vêm, fazem a constelação e depois dão continuidade a um acompanhamento. Porque, por exemplo, Tirine, nós desvendamos emoções e sentimentos que até naquele momento estavam ocultos. Sim. E depois você precisa de dar um suporte para a pessoa de como ela vai lidar com aquelas emoções, com aqueles sentimentos, o que fazer com aquilo, né? Então, e isso inclusive impacta muito no resultado de uma constelação, sabe? Então, não é uma mágica... Ainda mais sendo familiar, né? Porque são muitas emoções, são de uma família inteira. Emoções que são expostas ali de várias gerações. Então, para administrar tudo isso, para eles deve ser difícil, mas para você que já é um profissional que tenha habilidade, capacidade, todas as ferramentas, já é mais fácil ajudá-los, né, a liderar. Mas para eles ali que é tudo muito novo, com certeza é difícil, mas com um acompanhamento se torna tudo mais fácil. Sim, com certeza. E aí você consegue até mesmo ali, por exemplo, criar métricas, né, métricas mesmo de ação, porque a constelação ela vai revelar o quê? Uma dinâmica que estava oculta, que estava levando aquele problema, ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou um transtorno, ou um pânico, ou um problema profissional, ou um problema com o dinheiro. Aí a pessoa faz a constelação. E aí ali na constelação vai ser revelado o quê? O que vai ser revelado? Qual é a postura saudável que ela deve adotar diante daquela situação? Então, a constelação revela a postura que ela deve tomar. Só que para tomar essa postura, às vezes a gente precisa perpassar por todo um caminho neuroassociativo que foi criado na mente daquela pessoa. Aí a gente sai do emocional e do sentimental
para entrar no mental e precisa recriar todo um processo para ela desenvolver uma nova postura. Sim. E isso leva aos resultados, sabe? Só que quando a pessoa faz uma constelação, ou individual ou em grupo, a percepção é tão profunda, é tão intenso, o impacto emocional é tão intenso que ela tem forças para mudar aquela postura ali imediatamente. Interessante. E para prosseguir, né? E para prosseguir. Geralmente a constelação familiar, ela é uma sequência de sessões? Olha, eu faço uma sequência. Eu não atendo ninguém, por exemplo, que venha fazer, eu quero fazer só uma constelação, só uma sessão. Só Não faço tem isso, Não dá. não dá. Só faço isso se a pessoa estiver fazendo um acompanhamento com alguns dos profissionais, né, do qual a gente tem uma aliança, né, alguns dos psicólogos, aí eu atendo ela numa sessão só. Mas eu, Johnny, da minha metodologia, eu não atendo com uma sessão só. Inclusive ontem eu tive um relato de uma pessoa que me falou que a mãe dela parou a terapia porque ela fez 2 sessões e não viu o resultado. Aí eu falei, claro, 2 sessões de uma pessoa que nunca fez na vida e de que não seguiu as diretrizes, as ferramentas que o terapeuta passou, que o terapeuta direcionou, não vai ter resultado. Então a pessoa, além dela querer, ela tem que buscar fazer aquilo que é direcionado, né? E deixa eu te perguntar, você pode contar algum relato de alguma constelação, algum fato, motivo? Seria interessante. Uma parte que é interessante, né? Quando a gente fala constelação familiar, por exemplo, nos remete o quê? A problemas familiares, Sim. mas nós não resolvemos. Aliás, vou até trocar essa palavra. Não é que nós não resolvemos, porque o terapeuta não vai resolver o problema de ninguém. Quem vai resolver o próprio problema é o próprio cliente. Isso, e até legal esse relato que você trouxe dessa cliente aí, porque essa postura de que, eu fui na terapia, fiz 2, 3 sessões, não resolveu nada. É a postura da criança interna, que está colocando a responsabilidade em cima do terapeuta, ou seja, que não teve atenção do pai e da mãe. Sim. E coloca no terapeuta essa necessidade desse resultado. Mas para a gente trazer aqui um relato, por exemplo, teve uma certa vez que eu fui fazer uma constelação que inclusive foi no âmbito empresarial, e aí nessa constelação o cliente ele chegou, Johnny, eu tô montando o meu terceiro ou quarto negócio e eu tô travado, a coisa não tá fluindo, a coisa não tá seguindo adiante e eu gostaria de trabalhar. Eu não sei se é uma crença limitante ou o que é. E aí essa pessoa veio e fez o programa Constelando, fez os encontros, a gente fez a constelação individual, conseguimos ali identificar alguns padrões limitantes e o legal, sabe? Porque ele estava com um plano de negócios todo pronto, sabe? A coisa tinha passado por uma consultoria, não tinha motivos do projeto estar parado, sabe? E aí, só que ele sabia que existia uma força maior que estava travando a coisa de acontecer. Fizemos o trabalho, fizemos todo o processo, o acompanhamento individual. Quando nós terminamos o acompanhamento individual, eu falei, olha, o resultado é satisfatório. Mas se você quiser sentir um pouco mais de segurança e ver se realmente são essas questões, se realmente são somente crenças limitantes a um nível mental da sua história pessoal, tá ok. Se você quiser ir um pouco mais profundo, a gente pode fazer uma dinâmica em grupo. E aí passou-se um mês, a gente foi fazer a dinâmica em grupo. Quando a gente foi fazer... Na empresa ou na família? Não, aí é um grupo de pessoas, de representantes, porque, por exemplo, Johnny, você vem na minha empresa fazer uma constelação? Não, eu não posso fazer uma constelação da empresa com os colaboradores, sabe? Eu posso pegar, às vezes, uma questão da empresa, aí um gerente ou o próprio CEO vem trazer a questão e aí precisa de um grupo de representantes neutros, que não conhecem, que não sabem do problema e tudo mais. E aí esse empresário ele foi levar a questão para os representantes. E aí foi interessante, porque quando a gente fez a constelação trouxe algo revelador para ele. E a revelação foi... o problema dele era o quê? Johnny, eu não consigo investidor para o meu negócio. E aí é onde o negócio está travando. E aí na dinâmica revelou-se que ele não queria que um investidor chegasse perto da empresa.
A dinâmica revelou. Nossa, que E olha que interessante. interessante, porque ele já tinha feito todo um planejamento apresentando para vários investidores, e aí de repente na constelação mostra para ele assim: olha, você não está. Mas aí ele pôde ver com os próprios olhos a dinâmica inconsciente do qual ele se colocou. Aí eu falei: tá revelado, o problema aqui tá você. Ele falou: tá, Johnny, mas o que eu faço com isso? Eu falei: agora, se você quiser, a gente pode entender aonde que na sua família tá esse bloqueio de confiar nos investidores. E é interessante como reforça a ideia de que tudo que a gente pensa no nosso interno, a gente acaba externando sem querer, às vezes. Que foi o caso dele. Ele externava sem querer. E aí teve uma segunda parte. Que, na verdade, ele externava, mas ele não tinha consciência de que ele externava essa indisposição. Porque, pensa só, ele chegou aí a vários investidores. Ele apresentava o projeto, apresentava a empresa, mas o investidor dava para trás. E ele não estava identificando. Aí, na segunda parte, eu falei: você quer que a gente entre para entender aonde que essa questão está na sua família? Aí fizemos novamente uma outra constelação familiar. E aí, nessa constelação familiar, por exemplo, esse empresário, o bisavô dele também era empreendedor. E o bisavô dele tinha pegado uma empreitada, e isso a gente está falando de uma coisa de 70, 80 anos atrás. Ele não concluiu o serviço, e a pessoa que havia contratado era tipo um delegado da cidade, foi lá e matou o bisavô dele. E aí, qual era a crença a nível consciente que ele tinha? Ter um investidor é correr risco de vida, porque vai que a empresa realmente não dê resultados e o investidor tire a minha vida. E esse fato havia se repetido na história dele. Então, olha que interessante, uma questão totalmente empresarial, a gente trouxe para o nível mental, pegamos ali a primeira camada e depois a gente foi mais profundo. Então, uma crença por conta de um trauma familiar que aconteceu há 80 anos atrás, mas que impactou ali toda uma geração, né, da família dele, inclusive ele nos negócios. E é interessante que você falou que vai a pessoa que vai fazer a constelação com um grupo de pessoas neutras. Sim. E ali essas pessoas, elas não estão ali para julgar. Não. A pessoa que vai constelar, ela entende isso? Ela tem esse entendimento que essas pessoas neutras vão ouvir a história dela? Você passa essa segurança para eles? Primeiro, ninguém vai na constelação para contar história. Eu sempre falo bem assim, resume uma pergunta. Porque quando a pessoa vai para contar a história, ela vai arrumar problema onde não tem problema. Então, ela leva uma questão. Então, a constelação, ela não vai assim, eu tenho que contar a minha história todinha? Não. Você só leva a questão. Então, acaba assim, quando ela leva só a questão, não dá tempo dos representantes criarem um julgamento. Né? Então, eles não vão criar assim, mas fulano tá com esse problema por conta disso, por conta dessa situação. E aí é onde se difere a diferença entre a constelação familiar em grupo da terapia em grupo. A terapia em grupo você tem narrativa, você fala, aí o outro pensa, mas é isso aí que você falou. Aí é o julgamento, né? Não tô falando que é um julgamento ruim, mas tem julgamento, conclusões que se faz a partir daquele relato. Na constelação não dá tempo disso acontecer. A pessoa não tira conclusões e não tem conclusões mediante um relato, porque ela não vai relatar a história antes da constelação. O campo vai revelando e trazendo aspectos da história dela, e ela vai confirmando se aquilo faz sentido ou não. E isso prova mais uma vez de como ouvir pessoas neutras sobre o seu caso, sobre o seu assunto, traz benefícios, né? Porque a constelação em grupo, a constelação familiar em grupo, ela tem uma terceira visão da sua vida. Sim. Você se vê ali como coadjuvante, mas você estando de fora, como se fosse uma terceira pessoa. É importante que essas pessoas, esses representantes, eles vão representar partes da sua psique. Então, esses representantes, eles acabam... O que acaba acontecendo? Eles entram no campo da sua psique e, através de movimentos que eles vão fazendo, de sentimentos, eles vão revelando aquilo que está lá no seu inconsciente, né? E isso que é o bacana, porque eles não vão trazer também de aspectos da história deles, mas sim da sua psique, que está ali naquele momento aberto. É uma abordagem direta ao inconsciente, mas sem alterar o estado de consciência, né? Porque, por exemplo, vamos fazer uma hipnose. A hipnose, ela altera o estado de consciência. Vai baixar a tua frequência cerebral, sabe? Você vai ter que baixar a sua frequência cerebral para você conseguir entrar num nível de concentração e assim você virar uma chavinha no inconsciente. Na constelação, a gente não altera o estado de consciência. Você tá ali, você vai manter o mesmo estado de consciência, de frequência cerebral o tempo inteiro. Você também faz hipnose, John? Já trabalhei com hipnose. Hoje utilizo a hipnose somente quando é necessário, dentro de uma abordagem ou outra, com algum cliente ou outro. Isso é um assunto para um próximo podcast.
Mas me diz aqui, a constelação familiar, quando você faz ela, é a família toda junto? Vamos supor, é uma família de 5 pessoas. Ela é feita ali em grupo, as 5 pessoas da família? Pode também, pode ser feita também. Eu já constelei já situações onde estavam, assim, vários membros da família, né? Tipo assim, a família de 5 pessoas, o casal e os 3 filhos. E aí eles queriam entender, né, a dinâmica que existia ali por detrás inconsciente. Mas aí os representantes de cada um não sabiam quem era eles. Sabe? E ali revelava algumas dinâmicas, né? Por exemplo, empresas familiares também cheguei a fazer essas dinâmicas, sabe? Onde estava, assim, os donos da empresa, né? O casal junto com os filhos e tudo mais. Então, pode estar todos da família, quanto também não é necessidade, sabe? Não é necessário. Uma pessoa da família já representa o seu sistema inteiro. Sim, é verdade. Eu cheguei a fazer um curso de constelação familiar, fiquei apaixonada. É um ramo, assim, que eu quero ainda me aprofundar para poder aplicar, para poder trabalhar com isso. E como é interessante, eu queria tanto que a minha família em si buscasse, sabe? Isso também, porque é um autoconhecimento bom tanto da gente como do outro. Sim. A constelação, ela traz, eu acho que um equilíbrio depois que um começa a entender melhor o outro, né? E você, assim, na sua família, você já fez constelação entre vocês? Não, eu não posso atuar como constelador na minha família. Na sua família. Na minha família, o meu papel lá, eu sou filho da dona Lúcia e do seu Pedro, neto da dona Deilurdes. Então lá eu não atuo, mas assim, eu sempre mando alguma coisa de constelação. Mas hoje a minha mãe já fez constelação também, com meu terapeuta também tá mergulhada nessa área. A minha avó também faz terapia com um constelador amigo meu, né, com um terapeuta. Minha prima. Então assim, a minha família ela tá sendo inebriada, até porque a minha família ela tá toda em mim, né? Em você. Então, se eu busco esse processo, acaba atingindo a todos eles, né? É verdade. Mas é muito bacana. Minha mãe, ela tá numa vibe, num movimento, assim, de autoconhecimento espetacular, que né? Bom, e que tá interessante. entregue ao processo. Se para você deixar um conselho, uma dica, um direcionamento para as pessoas sobre constelação familiar, o que você deixaria hoje para eles? Eu deixaria hoje para eles, assim, procure bons profissionais, sabe? E hoje a gente tem excelentes profissionais e principalmente profissionais que têm realmente, assim, uma bagagem, um caminho, que tem realmente resultados, que você sabe que é indicação, porque é uma técnica realmente que ela é muito eficaz, mas ela precisa de muito cuidado, de muita delicadeza. Então a dica que eu dou é procure, sabe? Mas procure também do profissional e mergulhe, porque é um autoconhecimento maravilhoso. Você vai se conhecer e você vai se libertar e realmente ser aquilo que Deus quer de você, sabe? Não aquilo... E vai até saber se relacionar melhor. Total, porque aí você vai ver as dinâmicas que estão ocultas ali, então vai amplificar e vai melhorar o seu relacionamento com o seu parceiro, com o seu pai, com a sua mãe, com a comida, com o dinheiro, sabe? Você vai esclarecer muitas coisas. Sim. Muito obrigado, John, eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui hoje comigo no meu Cast Terapia. Muito obrigado, gente. Esse é o nosso momento de constelação familiar. Eu espero que você possa se aprofundar no assunto. E esse é o John Dia. Nós falamos aqui do Espírito Santo. Curte, dá seu like e compartilha.